Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt, quem fala com vocês, em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 6 de agosto de 2023, o programa Momento Espírita de número 966. Momento Espírita que é transmitido todos os domingos a partir das 8h30 da manhã, através das redes sociais da USE. Nossa página no Facebook é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube, Momento Espírita USE São Carlos, e desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nessa manhã de domingo, nós temos o prazer de receber aqui, na condição de convidado, Aristóteles Árabe, conhecido como Totti, por toda a Seara Espírita de São Carlos e, quiçá, de outras regiões também, porque o Totti, ele é coordenador de grupos de estudo e outras atividades espíritas no Movimento Espírita de São Carlos, inclusive coordenador da USE, né, do grupo de estudos da USE também, dos grupos de estudo, e também palestrante espírita. Totti, muito obrigado pela gentileza de aceitar o convite do Momento Espírita. Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, amigos que nos acompanham pelo YouTube. Eu que agradeço pelo convite generoso e que essa nossa manhã seja abençoada. Que assim seja, Totti. E para que ela seja abençoada na acepção da palavra, nós sempre iniciamos o Momento Espírita com uma prece. Você está convidado para fazê-la. Obrigado, Roberto. Então vamos lá. Vamos nesse momento, então, buscar a serenidade interior, aquietando nossos pensamentos e sentimentos, voltando as nossas mentes e corações ao alto, rogando a misericórdia do amado Mestre Jesus, que Ele esteja conosco nessa manhã de domingo, nos ajudando a refletir sobre o seu Evangelho, aprendendo um pouco mais sobre a sua doutrina de amor, fundamentada na imortalidade da alma, nos dando assim consolo, alento e perspectivas de esperança para uma vida nova e muito mais feliz. Abençoa, amado Mestre, a todos nós envoltos na sua tarefa e aos amigos, irmãos, corações fraternos que conosco estão em seus lares ou nos acompanhando em qualquer que seja o lugar. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, algumas semanas atrás nós iniciamos uma sequência de abordagens ou abordagens em sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo por capítulo. Nós tivemos aqui abordando, desdobrando o capítulo 1 do Evangelho para todos nós, o Carlos Andreucci, que veio falar sobre não vim destruir a lei. Na sequência, nós tivemos Meu Reino Não É Deste Mundo, capítulo 2, e quem falou sobre ele foi a Maria José Costa. Capítulo 3, tivemos Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, com Otacílio Rangel Nascimento. Capítulo 4, Ninguém Pode Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo, foi abordado pela Estela Martins. E nós estamos hoje abordando o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, e aqui está Aristóteles Árabe, o Totti, que gentilmente aceitou nosso convite, que fez a prece inicial, e dentro de instantes começará a desdobrar esse capítulo 5 para todos nós. Momento Mensagem de hoje nos trará Emmanuel, por intermédio da psicografia de Chico Xavier, com a mensagem Renúncia. E a participação de você, amigo, de você, amiga internauta, pode se dar por vários canais. Um deles é o nosso WhatsApp. Se ainda não o tem, anotem aí, por favor. DDD 16 993161147. Repetindo, DDD 16 993161147. E, evidentemente, através das redes sociais que nós já declinamos aqui, nossa página no Facebook é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube,
Momento Espírita USE São Carlos estará conosco. Todos aqueles que estão cadastrados no WhatsApp do Momento Espírita, 993161147, recebem antecipadamente o link do YouTube para facilitar, para que apenas cliquem e estejam conosco a partir das 8h30 da manhã, todos os domingos. E as suas participações são fundamentais. Então, nós agradecemos desde já as participações de todos vocês que podem, através desses canais que anunciamos, fazerem perguntas, sugerirem temas a serem abordados em programas vindouros, fazerem comentários, críticas construtivas, elas também são bem-vindas porque nos ajudam a aprimorar o programa. Enfim, conjuntamente conosco, direcionar o Momento Espírita, que é, acima de tudo, um programa de cunho participativo. E falando em participação, a nossa participação especial dessa manhã de domingo, que é de nosso convidado Aristóteles Árabe Totti, que a partir desse momento começa a desdobrar para todos nós o capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Totti, muito obrigado mais uma vez. Fique à vontade, amigo. Muito obrigado, Roberto. Então, a gente pode começar a partir de agora, então, a pensar um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho, que tem essa frase que é uma bem-aventurança, uma frase de Jesus, e que está contida em um contexto dentro da obra, né? O Roberto já nos antecipou e nos introduziu a ideia dessa sequência de leitura do Evangelho, que é uma sequência muito proveitosa para nós, porque quando a gente olha para um capítulo específico do Evangelho, é óbvio que ele tem o seu contexto, ele tem o seu significado, mas também é interessante pensar no significado de um capítulo inserido dentro do contexto da obra. Porque lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreveu que a parte dele, do codificador, diante dessa obra, foi justamente a organização. E ele nos dá uma pista de como foi feita essa organização do Evangelho segundo o Espiritismo, ao dizer que ele organizou as máximas que dão título aos capítulos, as frases que dão título aos capítulos, de forma que umas decorrem das outras, tanto quanto possível. Então, para a gente entender um pouquinho o contexto do capítulo 5 dentro da obra, eu gosto muito de fazer um exercício de encontrarmos essa lógica entre as frases para estabelecermos qual é o tema, qual é o assunto que o Evangelho está tratando quando ele chega ao seu capítulo 5. Então, como muito bem já fomos lembrados, o título do primeiro capítulo é Eu não vim destruir a lei. É uma frase de Jesus. E aí, imaginemos então que estamos conversando com Jesus para a gente encontrar essa sequência lógica entre as frases do capítulo. É claro que talvez essa não seja a ideia pensada exatamente essa por Kardec, mas esse exercício nos traz algum ganho de compreensão e de entendimento a respeito disso que Kardec propôs, dessa sequência entre as frases que dão título aos capítulos. Então vamos lá. Eu não vim destruir a lei. Pensemos que estamos conversando com Jesus. E então, nós temos o verbo vir nessa frase. Eu não vim destruir a lei. Jesus está dizendo para nós claramente que ele veio de outro lugar, justamente para dar cumprimento à lei de Moisés, que era a lei, a primeira revelação de Deus para os homens à sua época, né? Então perguntaríamos naturalmente ao Cristo, mas Senhor, de onde o Senhor veio? Foi de outro país? De outra cidade? De onde o Senhor veio? E a resposta é a frase que dá título ao segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus diria, meu reino não é deste mundo, eu venho de outro mundo. Qual não seria a nossa surpresa se estivéssemos encarnados na época de Jesus, ao sabermos que haveriam não apenas outras cidades, países e assim por diante, mas outros mundos. E então, naturalmente, perguntaríamos a Jesus, mas Senhor, como assim outros mundos? Como outro mundo, né? Que mundo é esse? Como essa ideia de um outro mundo? E Jesus nos responderia com a frase título do capítulo 3.
Não se assuste, meu filho. Há muitas moradas na casa de meu pai. Há muitos mundos. E então, mais uma vez, nós, conversando com o Cristo, diríamos a ele, mas, Senhor, por que estou na terra? Como faço para conhecer, então, as diversas moradas da casa do Pai? Estarei conhecendo essas moradas em algum outro momento? E ele nos responderia com a frase título do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem, por que fizemos esse breve exercício? Para dizer que a nossa vida aqui na Terra, enquanto espíritos imortais, essa é uma da ideia que está sendo apresentada. Existem diversos mundos, somos espíritos imortais, reencarnamos na Terra, e para dizer que a vida na Terra, ao espírito imortal, ela é regida pela lei divina. A nossa orientação na Terra deve ser uma orientação que vem da lei divina. A lei divina é a nossa bússola. No primeiro capítulo, as 3 revelações, Moisés, Jesus e a doutrina. Então, a lei divina é a nossa bússola a nos guiar pela existência terrena, para que, reencarnando aqui, chegue o momento em que possamos abranger alguns mundos a mais, compreender, visitar, viver em outros mundos do reino celeste, do reino divino. Então, é dessa forma que talvez decorram umas das outras as frases que dão título à obra e que nos colocam no contexto da imortalidade do espírito, da obediência à lei divina e de mais um princípio de extrema importância para compreendermos o capítulo 5, que é o princípio do progresso. Por que se vive tudo isso aqui na Terra? Para que tenhamos progresso. Por isso as diversas encarnações, por isso a lei divina, por isso a imortalidade da alma. Então, tendo dito isso, tendo estabelecido esse contexto do capítulo 5, nós poderíamos continuar a nossa conversa com Jesus e perguntar a ele, Senhor, compreendemos o processo, entendemos tudo isso. Mas então, por que sofremos? Qual é o sentido de nossa dor, de nossas aflições, de nossos sofrimentos aqui no planeta Terra? É necessário que soframos? É uma punição divina? Eu gostaria de passar por tudo isso sem ter o processo aflitivo. E então, nós temos a frase que dá título ao capítulo 5, Jesus nos dizendo, em tom de consolo e de orientação, essa frase que muitas vezes é enigmática, bem-aventurados os aflitos. Ela se apresenta como uma frase, muitas vezes, difícil de ser compreendida. Como pode ser feliz, é isso que significa bem-aventurado? Como pode ser feliz uma pessoa que está em aflição? Como pode ser feliz alguém que sofre? Inclusive, Allan Kardec coloca justamente essa situação na abertura aqui do capítulo 5, que nós estamos acompanhando na tradução de Guilom Ribeiro, para que possamos desenvolver um pouquinho as ideias que estão aqui contidas nesse capítulo. Então, a gente pode começar pensando que, do ponto de vista da aflição, a gente precisa fazer o mesmo exercício que o Evangelho já propôs anteriormente, que é um exercício de expansão do nosso conhecimento, é um exercício de expansão do nosso ideal de vida. Nós temos que romper com os horizontes daquilo que nós já conhecemos aqui do aspecto moral, do aspecto material da vida, pensar um pouco em seu aspecto moral, intelectual, ou seja, seu aspecto espiritual, colocarmos ingredientes novos para que a nossa percepção da dor mude, para que a nossa percepção do sofrimento seja sublimada e para que a nossa percepção do que é uma aflição esteja consonante com aquilo que nós temos em nós em relação à nossa própria conduta e à aproximação dessa conduta da lei divina. Isso faz toda a diferença, porque, via de regra, quando estamos sofrendo aqui na Terra, quando estamos diante de qualquer tipo de aflição, e nós não compreendemos essa aflição, não sabemos o porquê, a causa, né, os motivos pelos quais estamos sofrendo, é uma atitude corriqueiramente comum
que todos nós temos de nos voltarmos ao nosso interior e perguntarmos a nós mesmos, quando não verbalizamos, né? Frases do seguinte tipo: por que Deus está fazendo isso comigo? O que eu fiz para merecer isso? Deus não pode ser justo diante desse quadro que está se apresentando aí. Tanta violência no planeta, tanta coisa errada acontecendo, tanta gente se debatendo entre aflições cruéis, graves problemas de obsessão, graves problemas psicológicos, graves problemas emocionais, problemas financeiros, pessoas que não têm o básico para a sua existência terrena. Deus não pode ser justo, senão isso não aconteceria. Será que Deus não está vendo a minha dor? O que fiz para merecer isso? Alguns mais ousados vão dizer que jogaram pedra na cruz, né? Então a gente, diante da dor, a gente muitas vezes tem uma postura de incompreensão. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 5, começa com o item Justiça das Aflições, nos ensinando por que as aflições são justas em algumas passagens de seus 3 primeiros itens, que são fundamentais para compreendermos o motivo da nossa aflição e de podermos agora olhar para elas com um olhar um pouquinho diferente e tentarmos compreendê-las a fundo, no seu papel real em nossa existência. Bom, a primeira explicação é a seguinte: pensemos em Deus, acima de todas as outras coisas, em primeiro lugar, um exercício de fé e de compreensão profunda da nossa existência. Nós aprendemos que Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. Ora, um Deus que é soberanamente justo e bom e que está conosco em todos os momentos, conhece tudo o que acontece no reino material e no reino espiritual. Bom, a gente precisa então concordar de que se Deus tem essas características e Ele tudo vê, Ele não pode participar de uma injustiça. E que Ele não pode permitir que ocorra uma injustiça com nenhum de seus filhos. Portanto, se eu sofro e Deus sabe que eu sofro, sendo Ele bom e justo, a causa do meu sofrimento é justa. Senão Deus seria injusto. A primeira coisa da gente lembrar é isso. E aí depois nós temos 2 itens na sequência do capítulo, que são as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Vale a pena nos concentrarmos nelas. Porque aqui nas causas atuais das aflições e no causas anteriores das aflições, nós encontramos então, como os títulos dizem, a causa, os motivos de nossas aflições. Nós somos orientados nas causas atuais das aflições a fazermos um exercício. Encontrarmos a nossa aflição de hoje, seja ela qual for, de relacionamento, de problema financeiro, de saúde do corpo físico, seja como for, qual for, e que nós possamos rememorar, buscarmos através de um exercício da nossa memória, onde foi que começou essa aflição. Digamos que temos uma doença do corpo físico, por exemplo, uma azia. E então eu começo a pensar, onde pode ter surgido essa doença? E começo a pensar na minha conduta de alimentação. De hoje, de ontem, da semana passada, do ano passado, e assim por diante. Fazendo essa análise, esse item causas atuais das aflições diz: encontraremos inevitavelmente em nós a causa da nossa aflição. Toda vez que a gente faz esse exercício de buscar sinceramente, com verdade, aquilo que nós fizemos até o ponto da aflição, nós chegaremos em nós como causa da aflição. Inclusive em relacionamentos interpessoais. Nós passamos por esses momentos em que, às vezes, estamos num conflito muito grande com alguém, e se a gente fizer esse exercício, a gente vai encontrando o caminho pelo qual nós viemos nos debatendo com essa pessoa até chegar o momento da aflição mais pungente, da aflição mais dura. Bom, então, para as causas atuais
das aflições, somos nós os causadores. Por isso a aflição é justa. Agora, é claro que poderemos pensar no seguinte: mas em algum momento pode ser que eu faça esse exercício e pode ser que eu não encontre em mim a causa dessa aflição. Eu busquei tudo que eu podia, descobri que eu tenho uma alimentação equilibrada, que eu tenho um sono equilibrado, que eu descanso as horas suficientes para o meu corpo, que eu faço meus exercícios físicos, e ainda assim cheguei no momento de doença. Estou equilibrado psicológica e emocionalmente, porque existem as doenças psicossomáticas, né? Um momento psicológico de desequilíbrio em nós pode causar uma doença do corpo físico. Um momento espiritual desequilibrado pode causar uma doença no corpo físico. Fiz todo esse exercício, não encontrei nada encontrei que pudesse ser a causa dessa doença. E agora? Bom, agora então entra o item seguinte: causas anteriores das aflições. E o que é explicado? Que se nós não somos os causadores das nossas aflições nessa atual existência, nós somos os causadores das nossas aflições em existências anteriores. A aflição reflete para nós, agora, um momento de equívoco de vidas passadas. No caso da doença física, dos maus relacionamentos, o corpo físico pode estar nos cobrando atitudes equivocadas em existências anteriores. Os maus relacionamentos, que parecem ter surgido do nada, certamente são reflexos de experiências mal vividas com essas mesmas pessoas em reencarnações passadas. E agora a gente sabe que Deus permite que a aflição chegue em nossa existência, não para nos punir, mas para que nós sejamos despertos de nossa ignorância a respeito de nossas próprias atitudes, a respeito de nossas condutas equivocadas. Então esse é o primeiro aspecto de ser feliz em sofrer, de ser feliz em termos aflição. Por que é feliz aquele que é aflito? Num primeiro instante, porque ele compreende que sua aflição é para ele um despertar para a sublimação das suas atitudes na Terra, para a sublimação dos eventos que o cercam, para a sublimação daquilo que ele pensa sobre a vida. E se ele compreende esse quadro, então ele é feliz, mesmo estando em aflição. Bem, nós temos então esse contexto permeando todo o capítulo 5, que vai nos ensinar coisas importantíssimas, como, por exemplo, o item esquecimento do passado. Poderíamos continuar questionando, né? Bem, mas se eu tenho problemas de existências passadas que se refletem em aflições para essa vida, não seria melhor que eu lembrasse das vidas passadas, para que eu pudesse tratar melhor isso agora? Bem, esse é um pensamento um tanto quanto perigoso, porque imaginemos que nós lembrássemos de tudo que fizemos em existências passadas, assim como as pessoas que nos cercam, que todos nós, ao reencarnarmos, tivéssemos consciência de nossas atitudes passadas. E vamos pensar em um quadro que pode ser um quadro muito comum para diversas famílias terrenas, né? Pensemos que, lembrássemos que nós fizemos um mal muito grande aos espíritos que hoje nos abrigam em seu lar, como nossos pais. Como nos sentiríamos diante disso, sabendo que nós fomos as pessoas que os prejudicaram profundamente em existência passada? Lembrássemos de tudo e que eles também se lembrassem disso, e que estivessem nos abrigando sob o mesmo teto. Como seria essa relação? Se já é uma relação difícil, nós podemos ter certeza que ela se tornaria uma relação muito mais difícil, porque nós temos problemas muito sérios em conseguir o perdão, em superar o nosso orgulho, em reverter os nossos acessos de egoísmo. Nós temos ainda grandes dificuldades em lidar com nossas más tendências, principalmente quando temos consciência absoluta delas. E então, Deus nos dá o esquecimento do passado como um ponto de recomeço, como um abraço de ajuda, de auxílio, para que o espírito esqueça o que ele fez e recomece.
É assim que Deus nos trata. Ele nos permite o esquecimento de nossas faltas, mas nos dá alguns indicativos daquilo que a gente tem que fazer. Um deles é a aflição. Outro indicativo que a gente tem, está aqui também nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, item esquecimento do passado, nós temos coisas como as tendências instintivas e a voz da consciência. Dois outros indicativos que nós temos para conseguirmos nos orientar nessa existência, além, é claro, do conhecimento das leis divinas. Então, a consciência que nos cobra, baseada no avanço espiritual que já conseguimos, e as tendências instintivas, o bem e o mal que a gente conhece por instinto. Algo nos avisa que aquilo é o correto ou que aquilo é o errado diante da nossa conduta terrena. Então nós não estamos desprovidos, desamparados por termos esquecido de nossas vidas anteriores. Pelo contrário, nós temos já tudo que é necessário para que a partir dessa nova experiência vivida, nós então possamos avaliá-la, reavaliá-la e fazermos a nossa reparação, agora sim, adequando a nossa conduta aos quadros apresentados pela lei divina, aos quadros de amor incondicional, de perdão, de indulgência, de benevolência, de caridade, tudo aquilo que o Evangelho nos ensina e que deve orientar a nossa conduta. Mesmo que estejamos em aflição, o nosso dever continua sendo o mesmo. Procurar em nós essas formas de enfrentarmos de modo positivo a aflição e de seguirmos a vida adiante. Inclusive, vale seguir a linha de raciocínio, porque isso que acabamos de dizer resume a ideia seguinte do capítulo, que é o item Motivos de Resignação. Aqui nós temos o Evangelho nos apresentando motivos para agirmos dessa forma. Isto é ser resignado. Enfrentar a aflição de modo positivo e agindo de acordo com nossos deveres diante da lei divina. Ser resignado não significa estarmos acomodados em uma situação em que nós deixamos a dor tomar conta de nós, porque aceitamos que somos espíritos equivocados, porque aceitamos que temos nossos vícios, nossas imperfeições, e aceitamos que isso é uma punição divina. Não, de modo algum. Isso não é resignação, isso é vitimismo. Resignação é estarmos conscientes do processo que estamos vivendo e de estarmos vivendo esse processo de modo positivo a conseguirmos propor uma nova conduta, propor um novo sentimento diante da dor. Qualquer dor pode se apresentar em nossa existência, mas a ela nós não precisamos somar o sofrimento. A dor é física, o sofrimento muitas vezes é moral. Nós não precisamos somar a dor à revolta, não precisamos somar a ela a incompreensão. Tendo postura proativa diante dos processos de aflições, nós sofremos o mínimo possível. E, inclusive, nesse item Motivos de Resignação, nós temos informações muito importantes. Vou citar aqui alguns motivos que estão nesse item para a gente viver de modo melhor os nossos processos de aflição. Então, com a licença de vocês, vou ler algumas passagens desse item de modo muito breve. O sofrimento é um prelúdio da cura. Por isso a gente tem que ser resignado, porque a gente sabe que a aflição é o começo do processo de cura. Imaginemos se tivéssemos um organismo que não tivesse febre diante da presença de um vírus, por exemplo. Nós não saberíamos que estamos com o vírus e morreríamos, desencarnaríamos. A febre, portanto, é um indicativo de que algo está errado, para que possa ser tratado. A aflição para o espírito tem o mesmo papel. Ela é o começo da cura, ela está apontando para nós que existe algo errado, para que nós tratemos. Aqui nós agradecemos a Deus, então, por termos esse sentimento de aflição. Porque é um despertar para nós tratarmos algo que está incorreto. Quando a gente está vivendo um processo de aflição, é porque nós estamos devendo para a lei divina, estamos em débito com a lei divina.
Diz o Evangelho que, nesse caso, é como se a lei divina estivesse nos dizendo: se pagares hoje a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante da dívida. A lei divina cobra da gente 1% do que a gente deve. O resto é processo de cura, o resto é eliminado pelo amor. Continua o Evangelho. Mais alguns motivos de resignação. Ou pelo menos mais um mais um motivo de resignação dentro desse item do capítulo. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena. E eu vou parar por aqui nesse item, porque eu acho que nós já compreendemos bem, né? Quando nós estamos diante de uma aflição e nós a encaramos como um processo educativo, aí então tudo muda. Vou deixar a dica de que esse capítulo do Evangelho trata de situações de grande aflição para nós na Terra, de modo preventivo, inclusive. Suicídio, loucura. Nos ensina sobre a real posição da desencarnação, a perda de entes queridos, muito importante de ser estudado, processo do luto, né? Precisa ser combatido em nós. Nos ensina o verdadeiro ponto de vista para essa nossa existência terrena, principalmente no item o mal e o remédio, nos dando a cura para todos os males da nossa existência aqui. O remédio, nós falamos agora há pouco em cura, né? O remédio para todos os males da nossa existência, sejam eles espirituais ou materiais. Escreve Santo Agostinho, só um remédio é infalível: a fé, o apelo ao céu. Só esse remédio é infalível. Vale o estudo do item para entendermos por que disso, né? O item, a felicidade não é deste mundo, nos ensina que a felicidade plena não é daqui. Mas é possível termos um certo quinhão de felicidade na Terra, mesmo em sofrimento. Mais uma vertente, né? Mais um viés da frase de Jesus. Nós podemos ser felizes mesmo em processos de aflição, compreendendo o processo. Bem, então para a gente encerrar as nossas reflexões, eu quero fazer uma breve referência ao último item desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele traz para nós um viés de interpretação da nossa aflição que raramente nós percebemos. Eu vou ler algumas frases da resposta que Kardec faz ao Espírito São Luís em 1860. Podem esses sofrimentos, os nossos sofrimentos, né, ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Então aqui, a gente vai encerrar as nossas aflições dizendo o seguinte: quando nós estamos em um processo de aflição e somos pessoas revoltadas, pessoas que não compreendem o seu processo, pessoas que não lutam pela melhoria daquilo que precisa ser melhorado, nós estamos transmitindo uma certa mensagem a quem nos observa. Mas quando nós agimos de forma diferente, mesmo estando talvez em uma posição financeira difícil, nós somos caridosos e doamos até mesmo bens materiais a pessoas mais necessitadas do que nós. Quando nós estamos doentes do corpo físico, mas diante dessa doença, nós temos uma posição de alegria diante da prova. Nós temos uma posição otimista diante da perspectiva da imortalidade da alma. Nós damos às pessoas bons conselhos, nós enfrentamos com coragem a nossa situação, então nós estamos transmitindo a elas uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem que conforta, uma mensagem que se transforma em exemplo para aqueles que nos cercam. E então, alguém, em algum momento, podemos ter certeza, olhará para nós e dirá: eis aí um seguidor do Cristo. Eis aí uma pessoa que compreendeu a imortalidade da alma, que tem serenidade diante das aflições, como foi o caso de Estevão, no livro Paulo e Estevão. O que desperta Paulo de Tarso a busca
de algo diferente em sua vida foi justamente a serenidade que Estevão apresentava diante de todas as dificuldades que a vida lhe impunha. A vida trazia para ele tormentos que para outros seriam indescritíveis. Não que Estevão não sofresse, não que ele não estivesse aflito, mas ele tinha o grau de aflição controlado diante da sua fé, diante do seu conhecimento do Evangelho. E quando se aproximou do Cristo, então, isso foi potencializado. Isso é o que desperta Paulo. Como esse homem, Estevão, pode ter tanta serenidade diante de tantos sofrimentos? E aí, então, Paulo começa a sua própria jornada para descobrir que Estevão era feliz em suas aflições porque ele compreendia o Cristo, porque ele compreendia as leis divinas. Então, aqui mais um aspecto em sermos felizes em nossas aflições. Bem-aventurados os aflitos, porque ao enfrentarem bem as suas aflições, ajudam outros que sofrem a fazer o mesmo e a trilhar os caminhos de luz e de paz propostos pelo Evangelho, por Jesus, pelo nosso Senhor, nosso Pai Celestial. Então era essa a mensagem que nós tínhamos de hoje para o nosso estudo do capítulo 5, que vale de muita atenção para nós espíritas e de condução para as nossas existências. Mais uma vez, obrigado, Roberto, e de agora em diante, então, meu amigo, é com você. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos ouvindo Aristóteles Árabe, o Tote, como é popularmente conhecido, não é? Desdobrando para todos nós, nessa manhã de domingo, aqui no Momento Espírita, o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aos aflitos. Daqui a pouquinho nós vamos retornar com o Tote para continuarmos conversando a respeito desse tema, ou até de outros, à medida que houver participações dos ouvintes, não é? Fazendo perguntas, tecendo comentários, enfim, sobre esse tema ou sobre outros temas. Evidentemente que as nossas respostas ou ponderações, não é? Serão sempre dadas dentro das nossas limitações, porque somos todos aprendizes. Então, daqui a pouquinho voltamos com o Tote, porque agora, a partir desse instante, nós vamos ouvir a mensagem de Emmanuel, que por meio de Chico Xavier nos dá uma mensagem assim fantástica, que vem, de uma certa forma, ao encontro de tudo isso que o Tote nos colocou. Então, ouçamos a partir desse instante Emmanuel, e o título da mensagem é Renúncia. Agora um recado para o seu coração. Momento mensagem para reflexão. Renúncia. Contempla a criança que nasce e recorda a condição de carência a que a portaste no mundo. Não era senão o minúsculo viajor, destituído de todos os recursos, a valer-se do sacrifício materno para abordar a embarcação frágil do berço, iniciando a viagem no oceano da experiência terrestre. Nem vestimenta, nem pão, nem dinheiro, nem títulos. É preciso lembrar algumas vezes a nossa posição de usufrutuários da terra, quando lhe envergamos o veículo físico, a fim de que não venhamos a viver entre os homens no falso regime da apropriação indébita. É por isso que Jesus, a cada passo do ministério divino, ensinou a renúncia e exemplificou-a, desassombrado e humilde, da manjedoura de palha à cruz da morte. Honra teus pais e ajuda-os quanto possas. Isso é simples dever. Entretanto, não te ensombre o coração a tirania de exigir-lhes a adesão ao teu próprio caminho.
ama a tua esposa ou ao teu esposo, aos teus filhos ou aos teus afeiçoados e amigos. Isso é obrigação na luta diária. Contudo, não lhes imponhas o teu modo de ser e de ver, porquanto cada criatura respira no degrau de evolução e entendimento que lhe é próprio. Estudando o Evangelho, não ouvides a lição do reino de Deus, que, segundo o Senhor, não se encontra aqui ou acolá, mas sim em ti mesmo, portas adentro do próprio Espírito, nos mais íntimos refolhos da consciência e do coração. E, renunciando ao capricho de padronizar as opiniões e preferências daqueles a quem amas, pelo estalão de teus próprios pontos de vista, aprenderás que deixar alguém, isso ou aquilo, por amor do Cristo, é servir com mais devotamento a todos os que nos cercam, deixando de lado os nossos desejos e exigências para, em suprema fidelidade a Deus, perseverarmos valorosos e firmes na obra do bem até o fim. Espírito Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, do livro Irmão. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, ouvimos e que reflitamos, reflitamos tanto quanto nas colocações que nos fez o convidado dessa manhã de domingo, Totti, quanto nas ponderações de Emmanuel a respeito da necessidade, de termos um olhar sobre a vida que nos dê condições para entendermos o porquê da renúncia, muitas vezes, no sentido de abdicarmos do nosso egoísmo em função de tudo aquilo que temos que fazer com relação aos outros, não é mesmo? Muito bem, a partir desse instante, daqui a pouquinho a gente volta com o Totti, já o dissemos, mas a partir desse instante, nós vamos saber o que anda acontecendo no Movimento Espírita de São Carlos Região, em nosso Momento Notícia. Projeto Cuidando do Luto. O Projeto Cuidando do Luto é uma ação conjunta da USE de São Carlos e do Centro Espírita Nosso Lar, que acolhe irmãos e irmãs que enfrentam o luto pela volta de um ente querido à pátria espiritual. Na USE de São Carlos, as reuniões estão ocorrendo todas as segundas-feiras, com 2 turmas, às 15h30 e às 19 horas. A USE fica na Rua Padre Teixeira, 1806, esquina com a Rua 9 de Julho, no centro de São Carlos. Mais informações? Fone e WhatsApp, DDD 16 3307 5495. No Centro Espírita Nosso Lar, os encontros são às quartas-feiras, também com 2 turmas, às 15h30 e às 19 horas. Então, na USE, às segundas-feiras, e no Nosso Lar, às quartas-feiras, nos mesmos horários, às 15h30 e às 19 horas. O Centro Espírita Nosso Lar fica na Rua Benjamin Constant, 227, no bairro Boa Vista, em São Carlos, que faz parte da grande Vila Prado. Informações também pelo WhatsApp, lá do Nosso Lar, DDD 16 992680021. Repetindo, DDD 16 992680021. Projeto Cuidando do Luto, USE e Nosso Lar, juntos enfrentando o luto de forma acolhedora. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos. Todos os domingos nós divulgamos aqui a possibilidade que tem você, amigo, você, amiga, que não é ainda sócio ou sócia do Clube do Livro Espírita, de se inscrever e passar a receber mensalmente um livro espírita em sua casa ou no endereço que você designar, por apenas R$20. Um conteúdo inestimável, que são os ensinamentos da doutrina espírita através dos livros, por apenas R$20. Faça a sua inscrição, ligue DDD 16 3307 5495. Esse é o telefone da USE e é também o WhatsApp. Se você mandar uma mensagem, também poderá se inscrever através dela.
Você pode ainda fazer a sua inscrição presencialmente na USE, na livraria da USE, que fica na Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira. Horários de atendimento de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas. Grupo de estudo online Mediunidade Segura. O Departamento de Estudos da USE de São Carlos está estendendo um convite para todos aqueles que querem estudar mediunidade. Venham participar do grupo de estudos sobre mediunidade segura, com análise de livros de André Luiz, sempre à luz do Espiritismo. Início com livros mensageiros e metodologia do tipo roda de conversa. Todo mundo fala, todo mundo escuta, troca-se informações e juntos, em torno das informações que advêm do livro Os Mensageiros de André Luiz, aprende-se. O estudo acontece às sextas-feiras, das 19 às 20h30, pelo Google Meet. Inscrições doutrinasaocarlos@usesp.org.br. O Departamento de Estudos da USE tem também um grupo de estudos no domingo, das 10 às 11h30. Ou seja, ao encerrarmos aqui o Momento Espírita, por volta de 9h30, está terminando o programa, oferece, então, um tempo hábil, né, para que participem aqueles que têm interesse desse grupo de estudo. 2 obras básicas e uma de André Luiz, à luz do Espiritismo. Inscrições pelo mesmo e-mail, doutrinasaocarlos@usesp.org.br. Projeto Posto de Rua, apoiado pela USE São Carlos, que atende irmãos e irmãs em situação de rua, solicita doações de cobertores, blusas de frio, meias e toucas. Pedimos a gentileza, todos os domingos também, quando nós tocamos esse assunto, nós pedimos essa gentileza. Que aqueles que se dispuserem a doar, por gentileza, deem uma verificada se as peças estão em adequado estado de uso. Não sirvam mais para aqueles que estão doando, né? Mas que sirvam ainda para outros irmãos, não é? As doações podem ser entregues na Livraria Espírita, Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro de São Carlos. Também mais informações pelo WhatsApp DDD 16 3307 5495. Muito bem. Momento agora de gratidão nossa para vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que se manifestam, que participam, que fazem comentários, que curtem e compartilham o Momento Espírita. Seja através do Facebook, através do YouTube e também se manifestando através do WhatsApp. O nosso WhatsApp é DDD 16 993 161147. Se você quer receber as dicas, as informações, as divulgações do Momento Espírita, o link para que possa acessar o YouTube no domingo e assistir e participar também do Momento Espírita, mande um oi para esse WhatsApp, DDD 16 993 161147. Decline o seu nome e o bairro, a cidade de onde você é, e estará cadastrado ou cadastrado, e a partir de então receberá os links para o programa e outras informações do Momento Espírita. Então, nosso muito obrigado no primeiro momento para vocês que se manifestaram ainda antes do programa: a Valda Aracium, Sérgio Márcia Bufa do Centro, Regina Maurício do Castelo Branco, Norberto do Azulville, Maria Helena do Mirante da Bela Vista, Maria Cândida da Vila Neri, José Carlos, também da Vila Neri, Imaculada do Jardim São Carlos, Fernando Colombera, lá do Parque Primavera, Chico Garcia, Antônio Ósio Júnior, da Vila Neri, a Cristiane da Redenção, por sinal, a Cristiane enviou uma mensagem aqui, daqui a pouco o Totti vai retomar uma conversa conosco aqui. Então, Totti, esse recado é para você. A Cristiane diz assim: saudade do tempo em que trabalhava com o Totti no posto de rua da USE. Abração, é a manifestação da Cristiane. Nós temos outras manifestações também, nesse momento que estão acontecendo. Vejamos aqui, Viviane Sacomori, Eliana Aparecida Santana do Amaral, bom dia, queridos irmãos, excelente domingo, que assim seja para todos nós. Carlos Alberto Andreucci, que esteve aqui na condição de convidado, abordando o capítulo 1 do Evangelho, não é? Não vim destruir a lei, está dizendo que está acompanhando aqui, viu, Totti? Está conosco. A Célia Vacari Domingues, Regina Maurício, Aristeu Becaro, um abraço, Aristeu, faz tempo que não o vejo. Marcelo Moraes, dando seu bom dia aqui. Viviane Sacomori, novamente aqui. Silmara Gorni,
Antônio Ósio Júnior está fazendo um comentário aqui, Totti. Bom dia, Totti. Por favor, comente o pensamento. A aflição é bênção. Nela temos oportunidade de descobrir oportunidades de melhoras em nossas provações. Abraços a todos. Só manifestando também aqui, ou registrando a manifestação da Fátima Evelise. Então, repetindo, Totti, agora é com você, tecendo comentários em torno desse pedido aí do Ósio, que diz: a aflição é bênção, nela temos oportunidade de descobrir oportunidades de melhoras em nossas provações. Abraços a todos, Totti, por gentileza. Obrigado, Roberto. Abraço a Cristiane aí, verdade, né? A gente trabalhou no posto de rua, trabalho abençoado que continua sendo executado hoje, né? Como o Roberto já apontou agora há pouco. E que forma, né? Forma caráter, forma trabalhadores para a seara do Cristo, nos ensina sobre fraternidade. É fantástico o trabalho, né? Parabéns à equipe que continua no trabalho lá, do posto de rua, né? Também temos saudades desse trabalho, muito gostoso. E, de fato, a questão da aflição como oportunidade, né? De um caminho ainda pouco trilhado por todos nós, é raramente interpretada dessa forma. A aflição é, de fato, uma oportunidade para o autoconhecimento e para a autorreforma, dois princípios que estão ali dentro do escopo, né, dentro do corpo doutrinário, né, do Espiritismo, e que muitas vezes são difíceis da gente começar a desvendar. Pois bem, quando o espírito, então, não se volta voluntariamente a essa autodescoberta e autorreforma, o que surge na vida dele? A aflição. A aflição como um indicativo desse processo. Então, de fato, a aflição é uma bênção, porque ela, quando surge e quando é percebida, e quando é corretamente avaliada, nos dá a oportunidade de reiniciarmos processos que já foram começados de forma equivocada. Processos que nós vivíamos e que não estão ali na sua real aproximação do que deveria ser, de acordo com o que nos diz a lei divina. Então a aflição realmente é uma bênção. Ela corresponde àquele aguilhão, né? Ela corresponde àquele momento de uma picadinha a nos despertar, a nos transformar em pessoas que mudam o seu rumo. Quando a gente está distraidamente em algum lugar e a gente, sem perceber, encosta em algo quente, a dor que vem para o corpo físico imediatamente faz com que a gente se afaste, num processo mecânico quase instintivo, né? A gente sente a dor e se afasta rapidamente. Ora, se o processo de dor para o corpo físico nos aponta, né, algo para a nossa salvação, para a nossa preservação, quanto não será equivalente a isso o processo de aflição, o processo de sofrimento, os processos de dores morais, de dores identificadas apenas no âmbito do espírito? Eles têm o mesmo papel. Então, dessa forma, o que eles proporcionam para nós? O resguardo. Eles proporcionam para nós a introspecção, como foi pedido no item do Evangelho, né, das causas atuais das aflições. Como eu posso, ou o que eu posso fazer para que essa dor seja diminuída, para que essa aflição seja minorada, para que ela vá minguando no decorrer da minha existência, para que ela desapareça. É a compreensão do seu processo, é a compreensão dos indicativos que a providência divina nos traz para que a gente faça isso. E é claro que quando a gente faz isso, a gente progride, né? Quantas pessoas passam, às vezes, por um processo em que outros olham de fora, e isso é muito comum no atendimento pelo diálogo fraterno, né? Uma pessoa procura o diálogo e diz assim: eu estou completamente desesperado. E a gente diz: mas por que você está desesperado? Porque eu vou prestar o vestibular. Essa é a maior aflição que a vida tem na pessoa dela, é prestar o vestibular. E você olha para aquilo e diz assim: nossa, não precisava tanto desespero, né, por causa de uma prova, que pode ser repetida daqui a pouco. E assim com todas as provas da vida, né? Mas esse é o nosso olhar, é o olhar de quem está vendo de fora. Quem está lá vivendo a aflição,
realmente está em processo de educação por causa daquilo. Né? Por que está tão aflito? Quais são os ingredientes que cercam aquela prova? É só a prova? É a má preparação para a prova? É a pressão da família? Né? É o sonho que talvez não seja realizado? O que envolve aquele processo? Que para um terceiro, para quem olha de fora, talvez seja um processo tão simples. Né? Enquanto outras pessoas vêm ao diálogo fraterno e dizem assim para a gente, olha, como já aconteceu, estou em tratamento do meu câncer, estou tratando o meu câncer, sou sozinho, não tenho mais familiares, estou em situação financeira péssima, estou precisando de ajuda para os remédios, mas eu gostaria de contribuir com o meu trabalho na casa. Você fala assim, como assim? Né? A gente fica confuso, mas como uma pessoa nessa situação tem força para vir aqui e fazer um trabalho voluntário? Então é claro que a maturidade espiritual se alcança também através dos processos de aflição que não são necessários, né? Eles surgem em nossas vidas por providência divina, para que a gente possa então despertar e ter as condutas corretas. Muito bem, vamos registrando aqui também a participação da Fátima Aparecida Simões, que está dando seu bom dia. Bom dia para você também, bom dia para todos que estão conosco. Muito obrigado, né, por prestigiarem o Momento Espírita e participarem também. Através do WhatsApp, está chegando aqui o bom dia da Maria lá de Baté, da vizinha cidade de Baté. Obrigado pela participação. A Marilisa da Santa Felícia, Totti, também está nos mandando uma mensagem aqui, enviando uma mensagem através do WhatsApp. Bom dia, mensagem de hoje falando do renúncia, né? De Emmanuel, da mensagem de hoje. Foi um bálsamo na minha aflição. Meu marido não está bem de saúde e passará por uma punição lombar na próxima semana. Alguma coisa a acrescentar para Marilisa, Totti? Acrescentamos a ela que estamos em orações para que o procedimento seja bem sucedido, para que restabeleça-se a saúde do corpo físico o mais breve possível, né? E para que vocês tenham fé, esperança, orem pelos médicos que realizarão o procedimento, pelos enfermeiros, no momento do procedimento, né? Nos instantes que antecedem o procedimento, façam as orações pedindo auxílio aos céus, e esse auxílio virá. Esse auxílio virá e certamente o que virá na sequência da vida, né? Serão as circunstâncias para o aprendizado e crescimento de todos, certos de que o Pai Celestial não nos desampara nunca. Estaremos em orações. Lembrando também que no ambiente hospitalar, particularmente ou especialmente nas salas de cirurgia, né? Como nos ensina a doutrina espírita e nos comunicam a espiritualidade, não é? Há mais médicos e enfermeiros desencarnados do que encarnados, né, Toto? Cuidando amorosamente da gente, na condição de prepostos de Jesus, né? Nós nos lembramos aqui até numa oportunidade em que fomos fazer uma cirurgia, não era uma cirurgia de anestesia geral, e honestamente, enquanto a cirurgia acontecia, eu absolutamente consciente, né? Eu conversava com os amigos espirituais. Olha, amigos, deem uma mão aí, por gentileza, intuam esses médicos aqui que estão com o bisturi na mão, na certeza, essa convicção que a doutrina espírita nos dá de que não estamos sós, é extremamente consoladora, orientadora, fortalecedora, como muito bem colocou o Totti ao longo da exposição. Vamos registrar aqui o bom dia da Cidinha Mas. Olha, a Cidinha está conosco aí também, viu, Totti? Que bom que ela esteja conosco, viu? Bom dia para você também, Cidinha. Olha, Totti, nós gostaríamos de nos estender aqui, porque está tão agradável, tão instrutivo, não é? Esse papo, essa conversa. Eu só queria levantar um aspecto aqui antes de encerrar, porque nós estamos às 9 horas e 29 minutos, a respeito da colocação que você fez, do esquecimento do passado, que é muito importante, porque, via de regra, muitos que não têm o conhecimento, não têm a convicção, ou questionam a reencarnação, dizem assim, mas
como é que é esse negócio de reencarnação, né? Se nós reencarnamos, por que é que nós não lembramos, né, das existências anteriores? Então, com muita felicidade você colocou que é uma bênção da providência divina que nós esqueçamos o passado por conta dos relacionamentos, né? Muitas vezes em famílias tivemos aí episódios infelizes, né, com aqueles que estão conosco reunidos sob o mesmo teto, e seria muito difícil nós superarmos essas arestas se estivéssemos todo o tempo a lembrar do mal que fizemos ou do mal que nos fizeram. Mas, para completar, eu gostaria que você fizesse alguma colocação de, por conta disso, né, existir essa diferença que a doutrina espírita nos coloca, nos esclarece, entre laços consanguíneos e laços de afinidade. Totti, você poderia, por gentileza, fazer um comentário? Acho que sim. Quando a gente fala sobre laços de afinidade, né, a gente precisa ter uma consciência assim, de que a afinidade ela se dá naquilo em que os espíritos têm de interesses e de inclinações comuns uns aos outros, né? Então, realmente, quando a gente reencarna e esquece aquilo que a gente fez no passado, é justamente para que a gente possa superar, em primeiro lugar, os obstáculos interiores que a gente tem nos relacionamentos com as pessoas e com as coisas, com a vida em geral, né? Por exemplo, eu posso ter sido um mau administrador em vidas anteriores, voltar como administrador de novo nessa existência para que eu melhore a minha conduta ali dentro daquele ambiente profissional, né? Se eu volto com o complexo de culpa de ter usado mal, isso pode travar a minha boa conduta. Da mesma forma nos relacionamentos. Então, os relacionamentos, eles acontecem por afinidade de interesses e por afinidade de inclinações. E a gente tem que lembrar que a orientação geral da lei divina é uma orientação em que nós devemos amar o próximo incondicionalmente. Se nós tivermos dentro de nós complexos de culpa, esse amor pode ser mesclado com outros tipos de sentimento que não são bons sentimentos e que não levam à conclusão da nossa tarefa, né? Bem, então tá lá a oportunidade no laço consanguíneo, porque quando eu era criança, Roberto, eu vi uma cena na escola, no primário ainda, né? Quando eu era criancinha lá, meus 9 anos, 10 anos no máximo, houve uma briga no intervalo entre crianças, né, da escola, e as crianças envolvidas foram levadas para a diretoria, e dessa vez eu fui só como testemunha. Né? Dessa vez foi bom, hein? Dessa vez eu era só testemunha da briga, né? Então a gente estava ali, e o diretor da escola, a escola Eugênio Franco, inclusive, aqui no centro da cidade, né? O diretor da escola, seu Luiz, na época, disse assim para o menino, né? Por que você bateu no fulano? Ele falou assim, porque o fulano bateu no meu irmão. E quem pode bater no meu irmão sou só eu, mais ninguém. Que lógica, né? hein? Isso. E então, o que acontece, né? A nossa convivência dentro dos laços consanguíneos traz para a gente ainda uma situação, né, de por viver num contexto familiar circunscrito, ela traz para a gente um contexto de que a gente tem para aquelas pessoas um certo grau de afeição, né? Um certo grau de respeito, um certo grau de conhecimento que outras pessoas não têm. As pessoas que estão do lado de fora do contexto familiar, do contexto consanguíneo, né? Não têm. Então, une-se a esse contexto familiar a questão dos laços de afinidade, que podem ser laços de afinidade de extremo amor, ou podem ser laços de afinidade em discordância, né? Eu sou afim com o meu irmão em discordar dele. Eu gosto de discordar dele, ele gosta de discordar de mim. Então, une-se dentro do contexto familiar todas essas experiências, né, das vidas anteriores, para que a gente possa, através desse refinar das experiências, conquistar, né, aquilo que o Evangelho nos ensina, que é a grande família espiritual, que deve ser toda a humanidade, né? Quanto nos trataremos, né, de iguais para iguais na condição fraterna, na condição de irmãos. Né? Que a nossa família
espiritual, então, cresça, né, Roberto, através desses dispositivos das reencarnações, é uma lei divina belíssima da gente perceber, e que a gente faça rápido o exercício, né, para a gente não ter mais o direito de bater no irmão, né, mas que a gente passe a ter, assim, a proposta de amá-los, né, amar sempre a todos, né, os irmãos consanguíneos ou não, né. Sem dúvida. Mais uma vez vem o encontro, né, da colocação também, da observação aí do Ósio, né, internauta que se manifestou aí, da oportunidade que nós temos reunidos, né, pelos laços de família, a pararmos as arestas com aqueles que eventualmente nós não simpatizemos tanto quanto, né, porque para que nós possamos constituir uma comunidade feliz, na medida em que possamos ser, né, essa felicidade relativa que nós temos em mundos que não são celestes, né? Então, que nós aparemos essas arestas para que a gente possa viver em harmonia. Ô, Totti, está muito agradável, muito instrutivo. Mais uma vez, eu quero te agradecer a ter aceito, né, o convite do Momento Espírita para desdobrar o capítulo 5 do Evangelho para nós. Porém, o relógio nos cobra o encerramento do programa. Já extrapolamos um tanto quanto tempo, mas não sem antes abrir espaço para suas considerações finais. Obrigado, Totti. Roberto, eu quero agradecer mais uma vez, então, pelo generoso convite, né, que foi feito, pela manhã agradabilíssima que nós tivemos juntos, né, certamente pela providência de estar sempre conosco, deixar aquele abraço fraterno aos irmãos que nos acompanharam através das redes sociais, que nos acompanharam em casa, que compartilharam conosco desse clima. E que nós, como mensagem final, só gostaria de dizer que nós olhemos com carinho para as nossas aflições, que as compreendamos como benesses divinas, como indicativos do amor, da misericórdia do Pai Celestial, e que nós possamos, no enfrentamento dessas aflições, ainda conseguirmos inspirar outras almas a seguirem o caminho reto do Evangelho, que nos leva à nossa felicidade plena e à nossa perfeição. Obrigado, Roberto. Obrigado aos amigos que estão em casa. Um ótimo domingo a todos. Nós que agradecemos, Totti, que Jesus te abençoe por mais essa colaboração para com o Momento Espírita. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa, presentes diante dos microfones e das câmeras do Momento Espírita, nessa manhã de domingo. Esse que fala, Beto Bittencourt, nosso convidado dessa manhã, Totti. E também nossos agradecimentos à produção. Marcelo Joia, nosso diretor de som e imagem, que cuida da transmissão. Assim como a Suzana Miune, Cidinha Mazo, Nilzeli, Clemente, Amanda, que cuida das artes. Olívia, pela divulgação nas redes sociais. Ao André, que eventualmente cuida da edição. Enfim, a todos os voluntários que colaboram para que o Momento Espírita chegue até vocês. Um grande abraço, fiquem todos com Deus até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!